Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, eu queria, meio juntando o interesse de continuar falando sobre a clínica psicanalítica e o de não sacrificar muito vocês nessa reta final da entrega das avaliações de VA1, embora acredite que vocês já tenham entregado, né, todos os seus trabalhos. Queria falar de alguma coisa que me foi suscitada a partir de alguns comentários feitos por vocês sobre o vídeo da vez anterior, o Recomendações ao Médico que Exerce a Psicanálise, e as diferenças, então, que haveria entre a clínica psicanalítica e a psicologia clínica em qualquer uma das suas vertentes, que são muitas. Então, achei que seria interessante falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque é absolutamente banal, absolutamente repetitivo, que mesmo tendo chegado lá no final do curso, e às vezes, pasmem, já na vida profissional, diversos de vocês não tenham muito bem distinguidas as diferenças, no entanto, enormes, existentes entre a psicanálise e a psicologia, ou entre a clínica psicanalítica e a psicologia clínica em todas as suas abordagens, pouco importa qual seja. E essa é uma diferença crucial, porque é uma daquelas coisas elementares de que se trata, de que se convém, né, que convém que nós saibamos ao término de uma formação como a que vocês estão cumprindo aí ainda no começo, terceiro período. Então, que nem sempre isso fica muito explicitado, né? E eu sei que da maneira como o ensino está estruturado, da maneira como muitos professores expõem os conteúdos, fica mais difícil para vocês perceberem coisas que para o professor estão mais definidas ou, num caso mais drástico, nem para o professor eventualmente estão muito bem distinguidas, como eu sei perfeitamente que acontece muitas vezes. Então, do que se trata aqui, né? Trata-se de mencionar um texto que eu vou postar. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já devo tê-lo postado ou mandado por WhatsApp para a Natália, chamado Sobre a Psicoterapia, que eu mencionei ou no vídeo ou nos comentários da semana passada. E esse é um texto breve, né, simples, onde o Freud, provavelmente pela primeira vez, procura delinear para o leitor quais seriam então as diferenças entre isso que ele havia criado, o método psicanalítico, e o campo das psicoterapias. Sendo que, naquela altura do campeonato, o entendimento sobre no que consistiam as psicoterapias era bastante mais acanhado do que hoje em dia, na medida em que as chamadas psicoterapias se restringiam fundamentalmente à hipnose e ao uso de sugestão, né? Então, a hipnose é um método onde, de alguma forma, o sujeito, né, é driblado, né, e ele é imposto por meio de uma sugestão hipnótica algum tipo de funcionamento mental, algum tipo de comportamento que seja diferente do comportamento que o faz sofrer dos seus sintomas. E o Freud, né, como eu salientei anteriormente, usou a hipnose durante um bom tempo, até que se convenceu de que esse não era um bom caminho, nem para entender o funcionamento da mente humana, nem para alcançar a cura
dos pacientes pelo menos uma cura duradoura, porque é como se a hipnose ela só conseguisse ir até um determinado ponto, para além do qual verdadeiramente residia o conflito psíquico que dava origem aos sintomas do sujeito. Então, pela via da hipnose, você conseguia abrandar os sintomas de tal maneira que, em alguns casos, ou muitos casos mesmo, seria possível fazer com que os sintomas fossem extirpados, desaparecessem. O problema, então, é que, irremediavelmente, mais à frente, esses mesmos sintomas reapareciam ou então apareciam outros sintomas que o Freud, então, acredita que, na verdade, estavam os novos sintomas, né, vinculados a isso que ele vai chamar de conflito psíquico, e, portanto, a hipnose não servia à causa que ele pretendia. E a partir do abandono desses métodos iniciais, a hipnose, o método catártico de que nós falamos, onde se trabalha com a hipnose, mas o hipnotizador, né, ele não oferece para o paciente nenhum tipo de sugestão, nenhum tipo de sugestão hipnótica, como se chama, mas sim ele aproveita o estado de hipnose do paciente para deixá-lo falar até que uma lembrança que estivesse na base da sintomatologia do paciente viesse, por este recurso, à consciência do paciente, só que sob hipnose. E, tendo podido proferir esta lembrança, recordando esse fragmento, de um modo geral, da infância do paciente, da paciente, eis que os sintomas desapareciam. Então, o método catártico, sem sombra de dúvida, já demonstra um certo avanço, uma certa sofisticação em relação à hipnose pura e simples, porque na hipnose havia um comando dado pelo terapeuta, o psicoterapeuta, enquanto que no método catártico a hipnose é só um meio de fazer o paciente estar, digamos assim, suficientemente à vontade, relaxado, com as censuras suspensas ou mitigadas, permitindo, por este artifício, que esse fragmento do inconsciente, essa lembrança que estava retida nas palavras do Breuer, viesse à tona, viesse à luz, e isso produzia o desaparecimento do sintoma. Mas nós tínhamos visto também no caso Anaó que o método catártico, né, ele no caso do Breuer, ele se revelou problemático, e quando o próprio Freud passa a usar esse método com as primeiras histéricas que ele atende, os resultados também não são satisfatórios. E muitos dizem, né, acusam, provavelmente de maneira equivocada, o Freud de ter abandonado a hipnose por ser um mau hipnotizador. Nós sabemos que nem todo mundo pode ser um hipnotizador ou um bom hipnotizador, porque o hipnotizador é um camarada que tem muito carisma, né? Ele consegue exercer um poder sobre outras pessoas, poderíamos dizer, magnético, né? Então não é qualquer um que é dotado desse carisma, é quase como se fosse um dom, um talento mais ou menos inato, e o Freud não seria dotado dessa característica. E por isso ele teria, dizem os seus críticos, né, mas é uma crítica inculta, uma crítica injusta em relação ao Freud, de ter criado a psicanálise por isso, né, por ser um mau hipnotizador. Isso é uma bobagem completa, uma idiotice total, porque na verdade aquilo de que se trata é a sacação do Freud, a partir do uso do método catártico, de que talvez não fosse preciso de fato
hipnotizar ou sugerir qualquer coisa que fosse no sentido de obter do paciente esta rememoração dos eventos da sua infância, do seu passado, que estavam na base dos seus sintomas. Que era possível obter essa mesma volta à consciência desse fragmento inconsciente, simplesmente deixando o paciente falar. E é uma das primeiras pacientes histéricas do Freud quem diz isso para ele. Por favor, apenas fique quieto e me escute. E o notável nessa história é que o Freud acolhe o pedido da paciente de uma forma completamente inédita, talvez, imprevista, porque quando a gente vai a um médico, há uma presunção de que o médico sabe sobre a nossa saúde, sobre o nosso organismo, sabe o que é bom para nós. Ou seja, ele possui uma verdade a nosso respeito. O Freud atendia essas histéricas na qualidade de médico. A psicanálise nunca foi uma profissão. Então, era como médico que elas procuravam. Freud era um neurologista, mas um neurologista muito diferente, porque ele não usava os artifícios habituais comuns à neurologia. Freud, na verdade, abandonou a neurologia para criar a psicanálise também. Porque pela via da neurologia, assim como pela via da psiquiatria, a matriz de todas as formas de adoecimento psíquico necessariamente é orgânica. Onde é que está exatamente localizado esse problema não se sabe até hoje, mas esse é um pressuposto, é uma teoria, uma hipótese, melhor dizendo, presente no cenário da psiquiatria desde que ela foi criada lá no século XVIII. Então, o Freud está justamente querendo construir uma teoria sobre a mente humana que não se confunda com a hipótese organicista da psiquiatria, que, aliás, como eu salientei no vídeo passado, é a hipótese com a qual a psiquiatria trabalha até hoje, Só que num âmbito um pouco mais refinado, mais sutil, porque não se trata mais de lesões no cérebro, pancadas ou coisas parecidas, deformações, mas sim algo que diria respeito a neurotransmissores, a sinapses e assim por diante. Ou seja, a psiquiatria ela foi descendo a um nível ínfimo, minúsculo, na tentativa de buscar a causa dos transtornos mentais. Então, ela saiu de um registro anatômico para ir num registro das próprias células cerebrais, dos próprios neurônios. E tanto antigamente, na anatomia, como hoje, nas chamadas neurociências, o fato é que essa descoberta, essa comprovação de que as doenças mentais têm uma causa orgânica, ela não foi alcançada. Eventualmente, alguns de vocês podem ter tido acesso à notícia, de alguma forma, de que algum artigo foi publicado, não sei aonde, confirmando que há um gene para esquizofrenia, um cromossoma para paranoia, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, só que isso absolutamente não tem nenhuma solidez científica, de fato. Então, eu dizia, o Freud, então, ele deixa a paciente falar, e o que acontece? A uma certa altura, surpreendentemente, aqueles fragmentos do inconsciente, que anteriormente vinham pela via da sugestão, com ou sem hipnose, ou pela hipnose pura, também vinham à consciência. Ou seja, Freud conseguiu o mesmo efeito, contando para tanto, simplesmente com a cooperação, a colaboração da própria paciente. Então, quando ele faz isso, ele está próximo, muito próximo de criar a psicanálise, porque é de associação livre que se trata, embora ele, a princípio, não dê nome aos bois.
A gente pode associar a terminologia, a associação livre, ao campo propriamente dito da psicanálise. Aqui a gente está numa espécie de preâmbulo da psicanálise, né? De pré-história da psicanálise. Freud está na bica de descobrir a psicanálise, mas ainda não matou a charada completamente. Então, retomando, né, a ideia então que o Freud estabelece no texto sobre a psicoterapia, que haveria necessariamente diferenças cruciais entre o campo das chamadas psicologias clínicas, psicoterapias, e o campo da clínica psicanalítica. É preciso enfatizar que o pressuposto de que a psicanálise parte é que, hoje em dia mesmo, é de que todas as formas de psicologia clínica são, por assim dizer, sugestivas, na medida em que, seja qual for o recurso de que se valha o psicólogo clínico, será alguma coisa, o processo clínico, que depende de um saber que esse psicólogo clínico porta em relação à subjetividade dos seus pacientes, e ele, através das intervenções, das técnicas inerentes a cada uma das diferentes abordagens da psicologia clínica, como que dotaria o paciente deste saber sobre si mesmo. E há várias maneiras de você fazer isso. Você pode propor uma autorreflexão, uma introspecção para o paciente, pode propor exercícios, né, como é o caso das terapias cognitivo-comportamentais, você pode propor relaxamento, você pode propor um monte de coisas, mas são recursos todos à base de sugestão. Sugestão, então, é aquilo que sai da boca, da palavra do psicoterapeuta, do psicólogo clínico, e de alguma forma se acredita no campo das psicologias clínicas, se acrescentaria à subjetividade do paciente, modificando-a. Então, o psicólogo clínico, ele deteria, nesse sentido, um saber sobre a subjetividade dos seus pacientes. A psicanálise parte do pressuposto contrário a este, de que o psicanalista justamente não sabe. Quem sabe é o próprio paciente, só que ele não sabe que sabe. Porque esse é um saber, como diz o título de um belo livro, da Maud Manoni, é um saber que não se sabe. Para que o paciente se aproxime dessa verdade sobre si mesmo, a psicanálise e o psicanalista vão ser cruciais. Mas para que isso possa ir à frente, é preciso que o analista se dispa completamente da pretensão de efetivamente saber alguma coisa sobre a mente dos seus pacientes. Então, basicamente essa a diferença que ele vai fazer no texto sobre a psicoterapia, se valendo de uma belíssima metáfora que não vem do campo nem da medicina, nem da psiquiatria, nem da neurologia, nem da psicologia, muito menos, e nem da própria psicanálise, mas da arte. Freud se vale de um tratado sobre a arte que ele atribui no texto ao Da Vinci, né, Leonardo da Vinci, mas que provavelmente foi escrito, na verdade, pelo Michelangelo, né, contemporâneo aproximado do Da Vinci, o autor das fabulosas pinturas da Capela Sistina, no Vaticano, autor de esculturas maravilhosas como a Pietà, o Moisés, o Davi, né? E por aí vai. Então, Michelangelo foi um grande pintor, um grande escultor. Ele escreve, então, um tratado sobre o que diferenciaria as duas artes que ele domina, a pintura e a escultura. E é nesse ensaio, nesse texto sobre a arte, lá de 1500 e pouco, que o Freud vai buscar inspiração para diferenciar para o leitor a psicanálise da psicologia clínica, ou psicoterapia. Então, o Michelangelo diz o seguinte, de que a diferença que haveria entre pintura e escultura é que, na pintura, o pintor acrescenta algo a uma tela em branco. Então, não tem nada na tela, ela está em branco. O pintor acrescenta as tintas
e aí uma imagem aparece. Na escultura, diz o Michelangelo, aconteceria outra coisa mais ou menos oposta a esta. O escultor, diz o Michelangelo, se defronta com um bloco de mármore, de granito, sei lá. E ele retira dessa pedra, desse bloco, uma imagem humana, por exemplo. Então, ele vai usar duas expressões em italiano, muito interessantes, de que o Freud se apropria para estabelecer, através dessa belíssima metáfora, as diferenças entre a psicanálise e as psicoterapias. Michelangelo fala que a pintura, então, trabalha, na expressão em italiano, per via di porre. Via di porre, porre mesmo, como a gente fala, P-O-R-R-E. Enquanto que a escultura, diz o Michelangelo, nesse ensaio, trabalharia pela via di levare. Então, levare e porre significam coisas distintas. Porre é alguma coisa que se acrescentaria a alguma coisa ou alguém. A tinta na tela branca. A gente fala que as pessoas estão de porre quando bebem muito. E o que acontece quando a pessoa bebe muito e fica de porre? Alguma coisa é acrescentada a ela. A bebida alcoólica, poderia ser uma droga qualquer. Mas alguma coisa que se soma, como que a subjetividade daquele sujeito, e transforma aquela subjetividade. Então, o Freud usa a metáfora do Michelangelo para distinguir pintura de escultura, para dizer que, no caso da psicologia clínica, alguma coisa é acrescentada pelo psicólogo clínico, pelo psicoterapeuta, à subjetividade do paciente, transformando-a. Então, uma metáfora usando a pintura. E a escultura, diz o Michelangelo, trabalha por via de levária, porque ela retira alguma coisa através do cinzel. Alguma coisa que estava como que oculta sob aquela rocha, sob aquele bloco de pedra. E o Freud diz que a psicanálise trabalha como um escultor trabalha. O psicanalista trabalha como um escultor, ele como que retira alguma coisa do paciente. Tá? Então, essa coisa, né, como nós viemos agora há pouco no começo desse vídeo, é alguma coisa que está no inconsciente do paciente, que está dentro dele, mas ele não sabe, que é a explicação para os sofrimentos dele, mas ele não sabe disso. Então, aos poucos, pela via do processo analítico, essa verdade é como que extraída de dentro, por assim dizer, do paciente. Então, é como se o paciente sintomático fosse esse bloco de granito, esse bloco de rocha, que contém, entretanto, dentro dele um sujeito que tem razões muito precisas vinculadas à sua história de vida, à formação dele como sujeito, a constituição dele como sujeito, o que frequentemente está vinculado aos eventos pelos quais todos nós passamos na mais remota infância, durante a primeira infância, dentre os quais o mais memorável, certamente, o mais momentoso, é o complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo é uma espécie assim de núcleo formador da constituinte dessa condição de sujeito que nos é inerente, mas também é o cerne de um monte de conflitos, né? Ou é o pressuposto necessário para que uma série de conflitos se inscrevam em nós, de tal modo que um dia produzirão efeitos como, por exemplo, os sintomas com os quais o Freud se defrontava ao atender as primeiras histéricas. Tá claro? Então, com isso eu encerro por hoje. Obrigado pela atenção de vocês.